Pode Tudo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Pode Tudo. E por que Pode Tudo? Aqui a gente traz histórias de pessoas reais, como eu e você, que inspiram a todos ao nosso redor com a sua trajetória. Hoje eu tô aqui com a Beatriz Lombardi. Ela é dentista e também é empreendedora à frente da Amabile Odontologia. Seja bem-vinda, Beatriz. Muito obrigada, Isa. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Beatriz, para começar, você é de João Pessoa, né? E veio parar aqui na USP. Como foi isso? Sou de João Pessoa e, por curiosidade, eu passei a minha adolescência inteira querendo ser jornalista. Eu queria fazer jornalismo porque eu gostava de ler, de escrever, de me comunicar, né? Mas, filha de pai e mãe dentista, sempre tinha aquela pergunta, mas você não vai fazer odonto? E com isso eu acabei mudando, né? E fiz vestibular para odonto e vim parar aqui na USP. E tem uma curiosidade que o meu vestibular foi de 99 para 2000. E não sei se você lembra que falava-se do bug do milênio. Que eu quando não estava nascida, mas eu já vi matéria sobre. Então, porque os anos eram contados com os 2 últimos dígitos. Então, depois de 99, iria virar 00. E falava-se que os sistemas iriam entender que era 1900. Então, ia dar Nossa, não sabia que era nesse nível. Era nesse nível. Nos bancos, no tráfego aéreo, nos aeroportos. Não é tráfico, é tráfego. Tudo bem. Quem nunca confundiu? E aí, até os CPFs iriam ser perdidos, porque ninguém ia ter nascido em 1900, né? E aí eu falava, caramba, tô estudando tanto para fazer vestibular na USP, para dar o bug do milênio, para as notas serem perdidas. Eu tinha esse pânico. Então. Mas sua intenção já era entrar na USP desde o começo? Eu fui fazer com poucas esperanças. Eu falei, acho que eu não vou passar, mas vamos testar, né? E aí mas era a primeira opção? Vestibular. Era a primeira opção. Fiz vestibular na Paraíba também, na Federal de lá, em outras faculdades também, mas no final passando na USP, optei por vir para São Paulo. E aqui estou desde então. Que legal. E depois da USP, você fez outras especializações, outros cursos? Aí eu fiz a minha graduação em odonto lá, fiz especialização em ortodontia lá na USP também, e depois eu fui fazer especialização em DTM, que é disfunção temporomandibular e dor orofacial, na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp. Que legal. E essas não são nem de longe suas únicas formações. Você fez cursos na Bélgica, na Itália, em Portugal. Como que isso te ajudou aí nessa jornada como dentista? Sim, nessa passagem pela Unifesp, o nosso professor, ele tinha muitos contatos internacionais com professores de excelência, com grandes pesquisadores, e ele nos dava a oportunidade de fazer meio que esse intercâmbio acadêmico, né, da gente passar uma semana nas universidades desses professores, tendo aulas, acompanhando a rotina clínica deles, e foi enriquecedor, foi fundamental para a minha formação ter feito esses cursos fora também. Então, você acha que isso agregou na sua abordagem hoje em dia? Com certeza, com certeza. Sempre acabou me dando muita base científica também, né? E de conhecer outros tipos de serviços fora do Brasil, serviços odontológicos, serviços de tratamento da dor fora do Brasil. Legal. E falando nisso, a gente ouve muito que dentista só serve para cuidar dos dentes, né? Mas parece que vai além disso, me conta. Não, vai muito além disso. A partir do momento que o paciente chega na nossa consulta, muitas vezes ele pergunta, eu tô com cárie? Lógico, a gente olha se tem cárie, olha como tá toda a saúde dental dele. Porém, é importante avaliar tudo, avaliar a gengiva, se está tendo alguma inflamação, avaliar sangramento gengival, avaliar se está tendo perda óssea, né? São doenças periodontais, doenças da gengiva, que podem afetar até a permanência do dente na boca, porque se o paciente entra num quadro de perda óssea, ele pode perder dentes por esse motivo. Então, a gente olha, além dos dentes, olha toda a parte gengival, olha a arcada, o tipo de mordida que ele tem, se tem alguma indicação cirúrgica, e entrando um pouco nessa questão da DTM, também o funcionamento da musculatura e da articulação temporomandibular, que é essa articulação que a gente tem bem do ladinho da orelha. Entendi. E é verdade, assim, eu ouvi de uma dentista que tem na minha família que hoje em dia as bocas, assim, os dentes das pessoas mais jovens estão envelhecendo mais rápido, é isso? Sim. A gente observa muito no consultório. Isso tem até um nome, né, científico, que chama Síndrome do Envelhecimento Bucal Precoce, e que está associado tanto à alimentação, a hábitos alimentares, quanto ao estilo de vida de muitos jovens hoje, né? Então, às vezes, a gente pega pacientes com 25, 30, 35 anos e que estão com uma situação dentária
incompatível com a idade. Que parece de uma pessoa mais velha. Exatamente, que isso acaba sendo muito evidente através de desgastes dentários, trincas dos dentes, retrações de gengiva, basicamente essas questões mesmo de apertar os dentes, né? De bruxismo, de ranger, que vai causando esse desgaste. E isso acaba envelhecendo, né? Mesmo a boca e muitas vezes precisando de tratamentos até um pouco mais invasivos. Entendi. E tem vários tratamentos pra isso, né? Porque, assim, o único que eu conheço é usar aquela plaquinha, assim, na hora de dormir. Sim, a placa é a placa de bruxismo, né? Que ajuda bastante, não somente no bruxismo. O bruxismo é quando você aperta e range o dente durante o sono. Porém, tem pessoas que apertam o dente sem ranger. Então, não faz aquele ruído. Mas o ato de apertar os dentes, quer seja dormindo, acordado, no momento de treino, na musculação, né? Na academia, tem muita gente que aperta e isso vai disseminando forças, não só para o dente, mas para toda a musculatura e para a articulação também. E começa a gerar sintomas como dor na face, dor de cabeça, estalo, travamento de boca quando abre e fecha a boca. E é difícil porque muitas vezes o paciente percebe e fala, ai, tô acordando com dor de cabeça todos os dias. O que ele faz? Ele vai no médico, ele vai no neurologista. Ele toma dipirona. Isso, se ele sente alguma dor na região da orelha, ele vai no otorrino. Então, até esse paciente entender que ele precisa procurar um dentista, muitas vezes ele já passou meses num quadro de dor, né? Entendi. Então, é importante que as pessoas saibam que esses sintomas são muito comuns e sempre o bruxismo, apertamento dentário, está associado à tensão emocional, né? Então, numa semana que você está mais agitada, mais estressada, é natural que você vá apertar mais seus dentes e, consequentemente, ter mais problemas de dor desses sintomas. Entendi. Então é importante, galera, lembrar que você não vai no dentista só para identificar a cárie, né? Vai muito além disso. Com certeza, vai muito, muito além disso. Entendi. E agora falando da sua especialização em DTM, primeiro me relembra o que é isso e qual que é a importância. Isso, DTM é a disfunção temporomandibular, né? Tá. Que são as disfunções dessa articulação, que é a articulação temporomandibular. Aqui, esse ossinho Esse assim? ossinho, quando a gente abre e fecha a boca, são essas duas articulações que fazem o movimento acontecer. Tá. E justamente por essas questões de apertar os dentes, ter um bruxismo, mascar muito chiclete, roer unha, às vezes um impacto, uma bolada, um trauma na região da mandíbula pode acarretar sintomas, né? Que aí o paciente sente dor na face, dor de cabeça, estalo. E isso que é a DTM, é uma especialidade que os dentistas conhecem, né? Tá. Vários atuam nessa área, porém, para o paciente, como eu te falei, ele ainda se confunde um pouco, né? Em qual profissional que vai ajudá-lo a partir do momento que ele tem esses sintomas. Entendi. E qualquer dentista pode tratar disso ou só o especialista? Existe o especialista em DTM. Você. Sim. E o ideal é que o paciente procure um especialista. E você, como especialista, tem algum tratamento aí que você tá vendo super inovador na área? Olha, a gente atua com placas, né? Placas de bruxismo. Em alguns casos, eu encaminho também para fisioterapia. Tem agulhamento seco, que serve para o alívio de dores musculares. E uma questão muito importante é uma mudança cognitiva do paciente. O paciente precisa entender quais são as coisas que ele está fazendo que podem prejudicar a ATM e mudar o comportamento, né? A gente sempre fala que é uma reeducação postural, corporal. Ele precisa estar atento a não ficar com os dentes apertados ao longo do dia. Tá. E isso é super comum em momentos de estresse, em momentos de concentração, de trabalho. Tanto que tem vários pacientes que eu falo, você aperta os dentes durante o dia? Eles falam, não, imagina, eu não aperto o dente. Nem percebe, né? Não percebem. No retorno, eles me falam, doutora, você não sabe, eu passo o dia apertando os dentes. Então, depois que a gente pergunta, é que eles vão passar a observar melhor, né? E hoje fala-se muito também do óleo de cannabis. Ele não é a minha primeira opção de tratamento, né? Mas existem alguns pacientes que mesmo fazendo todos os tratamentos, eles ainda continuam tendo sintomas. E o óleo de cannabis é excelente porque ele vai atuar na analgesia, na dor muscular, né? Vai atuar na qualidade de sono também desse paciente e na ansiedade. Então, a gente tem uns resultados bem legais também com o uso do óleo.
Legal. E hoje, não só hoje, né? As pessoas sempre se importaram muito com os seus sorrisos. E eu acho que a gente precisa falar sobre odontologia além da estética. É muito importante, né? Sim, com certeza. A estética é um fator, né? Mas para ser Uhum. feita a estética, tudo precisa estar muito saudável, né? Então, a gente não pode somente olhar o formato, a cor do dente, a gente tem que olhar a saúde do dente, né? Então, isso eu acho que hoje está se perdendo um pouco disso, Uhum. né? As pessoas estão muito buscando estética. E a gente Sim. precisa estar atento que odontologia não é só isso. Então não é tudo sobre eu ir lá e colocar uma lente porque eu não tô curtindo meu sorriso. Não, não é somente sobre isso. Lógico, os tratamentos com lentes são válidos, tem Sim. profissionais que atuam, que fazem trabalhos excelentes, mas a gente tem que tomar cuidado nessa indicação, porque na maioria das vezes, para colocar lente, faz um desgaste do dente, né? E isso é irreversível, é um Dá aquela caminho sem raspadinha, né? volta. Isso, dependendo da quantidade, precisa desgastar muito ou pouco, mas é um tratamento que é invasivo, né? E que a gente vê Sim. muitos pacientes super jovens que teriam um sorriso maravilhoso se fizessem um clareamento, que já tem dentes naturalmente bonitos e que acabam colocando a lente. Então, a gente fica com o pezinho meio atrás, né, nessa quantidade de tratamentos que estão sendo feitos. E Beatriz, como que você vê o futuro da odontologia com tantas tecnologias novas chegando aí? Como que integra isso tudo? Realmente a odontologia está evoluindo muito, né, nessa questão tecnológica. Eu, como ortodontista, um dos maiores saltos que a gente teve foi o tratamento ortodôntico com alinhadores, né? Então, a gente consegue fazer um escaneamento digital, um planejamento virtual e o tratamento é todo feito com alinhador, que o paciente usa de forma discreta, ele é eficiente nas movimentações, então a gente consegue movimentações muito precisas, que são mais rápidas e que também tem a questão da escovação, né? Uma vez usando o aparelho fixo, é muito mais complicado escovar os dentes, passar fio dental. E com os alinhadores, não. Com os alinhadores, a gente consegue tirar, escovar o dente, passar fio dental como se nada tivesse acontecendo. Então, é um caminho aí que só tem um futuro muito próspero mesmo. Nossa, eu não sabia que depois que você usa aparelho fica mais difícil de escovar os dentes? Não, durante o uso do aparelho Tá, fixo. entendi. Isso, com o aparelho fixo. Acumula muito resíduo de alimento, Faz né? sentido. E é mais difícil de limpar por esse motivo. Tá, eu queria entender então a diferença de usar um aparelho assim convencional de um alinhador, que é mais tecnológico. Olha, com o alinhador, a gente faz um escaneamento e traz a sua boca para o computador. Tá. Uma vez com a boca no computador, a gente tem um grau de precisão de angular, inclinações, fazer movimentos muito precisos. E todos esses movimentos a gente vai executando no computador até chegar na oclusão ideal. Aprovando o tratamento, todos os alinhadores são fabricados e o paciente precisa usar numa sequência de trocas. Então, ele usa durante alguns dias um alinhador, depois parte para o outro e assim por diante. E cada um vai fazendo uma pequena movimentação. Então, é assim que o tratamento funciona. Entendi, diferente do aparelho então, né? Diferente do aparelho convencional. Fora o conforto, né? Quem já usou aparelho sabe, às vezes quebra uma pecinha, tem algum fio arranhando. Então, tem várias emergências que o paciente precisa ir ao ortodontista porque algo aconteceu com aquele aparelho. Lógico, é ainda muito utilizado, ainda tenho alguns pacientes, trabalho bastante com eles ainda, mas a gente tem uma opção mais tecnológica hoje em dia. Perfeito. Gente, que expert no assunto, hein? Eu queria saber se você passa esse conhecimento para frente ou se você fica ali só nas consultas dentro da sua clínica. Eu atuo, né, nas consultas, eu atendo pacientes, né, ao longo da semana e eu também faço algumas palestras em empresa. Então, tem empresas que fazem eventos de saúde geral, né, as CIPATs, e eles abrem uma oportunidade para a área odontológica também. Então, a gente pode ir lá falar sobre prevenção, sobre saúde bucal. Então, a gente tem ido bastante às empresas para fazer esse tipo de palestra. Entendi, legal. E falando no seu consultório, eu fiquei sabendo que viralizou um vídeo que eu imagino que tenha sido simples de fazer, né? Era mostrando os elastiquinhos. Os elásticos, Como que foi isso? Você decidiu postar ali um negócio do dia a dia? Olha, Isa, foi uma coisa inesperada. Primeiro, a gente que faz o nosso Instagram mostrando coisas do dia a dia da clínica mesmo. Então, não tem ninguém por trás fazendo essa questão do marketing, né? Então, a gente filma alguma curiosidade, algum procedimento diferente, algum depoimento. E nisso a gente fez um filme que era colocando os elásticos,
uma sequência de vários pacientes colocando elástico e viralizou. Deu 6 milhões de visualizações no Instagram. Que gostoso. Esse crescimento orgânico é muito bom, né? E foi uma coisa que me surpreendeu, que eu falei, caramba, não sei se era satisfatório ver aquilo, né? Mas não tinha nenhum plano de falar, nossa, vamos postar isso que vai ser muito legal. Foi uma coisa que nos surpreendeu. Então, mesmo o nosso Instagram é bem do nosso dia a dia mesmo. A gente não tem muito essa pegada de marketing na rede social, né? Perfeito. E você deixa isso como dica para novos dentistas ali, e mesmo no feeling, né? Ver se isso daí vai dar certo. Pode ser que eu esteja até errada, né? Porque quem é de publicidade, por exemplo, deve falar, nossa, que absurdo, não tem nenhuma empresa sem estratégia, não, sai postando assim, sem pensar muito, né? Mas é isso que a gente faz, até porque boa parte dos nossos pacientes são indicações do boca a boca. A minha clínica está na Berrini, numa região que tem muitos escritórios, então eles vão até o consultório e eles divulgam dentro da própria empresa, né? Então a gente tem um volume de boca a boca que funciona muito bem ainda, né? Perfeito. Então, pode ser que eu até esteja atrasada nessa questão do marketing, mas se você tiver um dia, você vai sentir. Isso. Se tá dando certo, né? Isso que importa. Ai, doutora, que bom ter você aqui com a gente. Você quer deixar um recadinho aqui pros seus seguidores, pros seus pacientes que estão aqui te assistindo? Vamos lá, seguidores, pacientes, vão ao dentista, não procurem o dentista somente quando vocês sentirem dor, quando sentirem algum sintoma. Vão em busca de prevenção. A cada 6 meses, 2 vezes por ano, é importante passar no dentista. Eu sou especialista em ortodontia e DTM, mas lá na minha clínica a gente tem todas as outras especialidades, fica na Berrini, Amabile Odontologia, e será um prazer recebê-los em breve. E eles podem te encontrar no Instagram como Amabile Odontologia? Amabile Odontologia, isso mesmo. Tá bom, perfeito. Muito obrigada pela sua participação, viu? Gente, eu sou a Isabela Pascucci, esse daqui é o Pode Tudo. Se você quiser participar, você também pode. Entre em contato com a gente aqui, que vão estar todas as nossas redes sociais. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!